Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24, último capítulo do Evangelho de Lucas, e nós vamos ler do versículo 14 até o versículo 16. É um texto bem conhecido da palavra, nós todos conhecemos bem, mas foi isso que o Senhor trouxe ao meu coração para compartilhar com os irmãos na tarde de hoje. Lucas, capítulo 24, do versículo 14 até o versículo 16. Todos acharam? Amém. Amém. Então diz assim a palavra do Senhor: E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai Celestial, nós clamamos a Ti que o Senhor venha ministrar essa palavra ao nosso coração, que o Senhor venha nos encher com a alegria viva do Seu Santo Espírito, e que os nossos olhos, assim como os olhos daqueles discípulos que estavam impedidos de Te enxergar, no dia de hoje nossos olhos vejam, nossos ouvidos ouçam, nossos corações recebam aquilo que Tu desejas falar com cada um de nós no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus amados, como eu disse, todos conhecem esse texto. É o texto que fala daqueles dois discípulos que saíram entristecidos de Jerusalém logo após a morte de Jesus, e eles vão se dirigindo para uma aldeia que ficava distante mais ou menos uns 11 quilômetros de Jerusalém, a aldeia de Emaús, e eles iam ali conversando a respeito dos últimos acontecimentos, extremamente entristecidos, e a gente imagina como estavam os corações daqueles discípulos naquela ida. E esse episódio é narrado apenas pelo evangelista Lucas, que escreveu o evangelho baseado numa pesquisa feita por ele no meio dos familiares de Jesus, no meio dos discípulos de Jesus. Ele saiu compilando fatos, e conta-se a tradição que um desses discípulos era um tio de Jesus. Ninguém sabe se irmão de Maria ou irmão de José, mas um tio de Jesus chamado Cleopas. E o episódio nos faz parar para pensar um pouco sobre aquelas horas amargas de dores e perdas profundas quando buscamos uma rota de fuga. Toda vez que eu leio esse texto, eu sinto uma vontade enorme de chorar. Toda vez que eu leio essa narração a respeito do coração, de como estava o coração, os corações daqueles discípulos, eu sinto um pesar profundo. As pessoas dizem assim: mas é possível, aqueles discípulos, eles estavam acostumados a ver Jesus, eles estavam acostumados a andar com Jesus e não o reconheceram. E aí eu queria dizer a vocês, nessas horas, quando a dor rasga o nosso coração, quando a perda bate na porta da gente de uma maneira tremenda, sobretudo de alguém amado, querido, os olhos da gente ficam como que impedidos de enxergar. E eu queria dizer a vocês que não há gigantes no território da emoção. Não existe. Qualquer um de nós baqueia na hora de uma dor muito profunda. Isso é falta de fé? Não, é a nossa humanidade. É a nossa humanidade, é a nossa limitação. É possível que a gente chore, se rasgue na presença de Deus, porque nenhum de nós está preparado para perder os nossos entes queridos. E quando eu trago essa palavra, eu não trago uma palavra como se fosse uma crítica, mas a constatação de uma realidade que
que pode alcançar qualquer um de nós indistintamente. A pior das dores é aquela que dói na sua carne. Por mais compassivos, por mais empáticos que a gente seja com a dor do outro, a pior das dores é aquela que dói na nossa carne. E o texto, ele aponta pelo menos 3 verdades no meio das nossas dores mais violentas, mais tremendas. Essas verdades, elas vêm à tona. Em primeiro lugar, versículo 13, nós tendemos a fugir do local da dor. Versículo 13 diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Isso significava mais ou menos 11 quilômetros. Então, quando há uma dor, quando há uma perda, quando há uma situação dramática, quando o sofrimento é muito grande, nós tendemos a fugir dele. E isso acontece com qualquer um de nós. Eu tenho ouvido muito nesses dias, por conta da enfermidade da minha mãe, as pessoas me mandam mensagens: olha, a senhora é muito forte. Eu disse: não sou forte. Eu tenho um Deus forte, que me sustenta com a sua mão direita fiel. Amém. Eu estive lá no hospital ontem à tarde e não é fácil vê-la no estado que eu vi. Expirando por um traqueóstomo, com uma sonda na barriga para se alimentar. Ela não fala mais, mas tem uma vontade enorme de viver. Eu comentava isso há pouco com a nossa irmã Ruth. Mas como é difícil para nós, na nossa humanidade, olhar um quadro daquele. Ali eu vi outros doentes, tive a oportunidade de orar por outros doentes ali. Vi um jovem com 48 anos, numa situação tão dramática quanto a da minha mãe, e aquela mãe que chorava desesperadamente, vendo aquela situação absolutamente impotente. E a gente não tem a menor ideia da realidade desses lugares. Que a gente possa também estender a nossa oração, aqueles que estão orando pela minha mãe, estender a oração por aqueles que estão ali, passando pelo mesmo vale de sombra de morte. A segunda verdade do texto nós encontramos no versículo 14. Na hora da dor, necessitamos falar sobre o assunto até que ele se esgote. Então tenha paciência com aqueles que necessitam falar na hora das suas dores mais profundas. O versículo 14 diz assim: e iam conversando a respeito de todas as coisas. Como a gente tem dificuldade de ouvir. Outro dia eu vi um comentário muito interessante a respeito de um curso de oratória. E o comentário dizia assim: a gente devia ter cursos de escutatória, não é? Como há uma necessidade das pessoas pararem para ouvir. Escute. Às vezes a gente vê as pessoas sem paciência. Meu Deus, lá vem aquela pessoa com aquela mesma conversa. Mas às vezes é necessário que o assunto se esgote, como aqueles 2 discípulos iam ali devagar, cabisbaixos, entristecidos, angustiados de espírito, falando a respeito daquilo que tinha acontecido. Os 2 tinham testemunhado da história, mas eles precisavam falar. Em terceiro lugar, a dor nos impede de enxergar aquele ou aquilo que nos foi enviado para consolar. Versículos 15 e 16 dizem assim: aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Quando a dor é muito grande, não enxergamos nada além da dor. E isso é inerente ao ser humano, é a nossa humanidade que fala mais alto. E eu queria parar um pouco e a gente meditar um pouco a respeito desse texto, a respeito dessas coisas. E eu queria trazer algumas
poucas considerações sobre esse assunto. Em primeiro lugar, aqueles discípulos entristecidos e de certa maneira frustrados pela morte de Jesus, parece que haviam esquecido tudo o que ele dissera sobre aquele acontecimento. Aí é quando a gente para e vê que às vezes nos deixamos aprisionar pelas dores de ontem e perdemos a dádiva do hoje. Jesus é a própria Boa Nova. Aqueles discípulos, eles estavam atrasados quanto à última novidade. Assim como aquelas mulheres que haviam ido ao túmulo buscar dentre os mortos aquele que vive eternamente. Aqueles discípulos estavam tão angustiados, tão sofridos, tão pesarosos pela perda de Jesus, pela morte de Jesus, que haviam talvez esquecido que ele tinha prometido ressuscitar ao terceiro dia. Então, a dor e a tristeza, elas tiram a visão da bênção de hoje. Isso é preciso que a gente pare e que a gente não fique com o nosso olhar preso no passado, nas coisas antigas, nas dores antigas, naquilo que aconteceu com a família. A gente conversava sobre isso agora eu conversava com a nossa irmã Ruth a respeito disso. Quanta perda de tempo, quanta vida desgraçadamente infeliz por ficar olhando para trás, preso a mágoas do passado, a coisas que ficaram lá para trás. Para com isso em nome de Jesus, libera perdão sobre os ofensores, deixa que essa mágoa seja escoada e que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Em segundo lugar, quantas vezes no meio das nossas jornadas dolorosas o próprio Senhor vem e se coloca em nosso meio através de um amigo ou irmão amado que nos empresta seus ombros ou ouvidos sem cobranças, para que possamos chorar e escoar nossa dor. Como é importante escoar a nossa dor. Como é importante ser esse ombro amigo, ser esse ouvido solidário, capaz de parar pacientemente e ouvir Jesus. E o texto é muito interessante porque nós vemos aqui na sequência Jesus perguntando o que é que havia acontecido. Ele não sabia o que tinha acontecido, claro que ele sabia, mas ele queria dar oportunidade para que aqueles dois falassem. E aí a gente segue mais uma vez. Quantas vezes nos sentimos assim, tristes, angustiados, achando que chegamos ao fim da linha? Olha, meus amados, outras vezes o Senhor vem silenciosa e invisivelmente nos inundando com a sua consolação, mas a tristeza e as lágrimas nos impedem de reconhecer. Eu tento me transportar para aquela cena e quase a gente pode ver aqueles dois discípulos cabisbaixos, seguindo absolutamente sem esperança, pois a única esperança que tinha havia morrido. Parecia fim da linha para ambos. Quantas vezes nós todos não nos sentimos assim? E a gente tem insistido muito em falar de esperança nesse lugar. E a nossa esperança é o Cristo redivivo. A nossa esperança vive e reina eternamente. Ainda que nós morramos, a esperança. Porque a nossa esperança não é um simples sentimento, é uma pessoa que vive e reina para sempre. Em terceiro lugar, Jesus segue com eles e chega ao inevitável momento do confronto. O Senhor os chama e faz uma pergunta óbvia, mas necessária, sobre o que eles iam discutindo à medida que caminhavam. E eles ainda não haviam entendido ou sequer reconhecido o Senhor. E diz o texto, eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, pergunta-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? E Jesus ainda pergunta: quais? Olha que coisa interessante. E depois de ouvir pacientemente o relato, vem o confronto. Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória?
Depois de uma aula sobre as Escrituras, Jesus faz menção de seguir adiante. Mas foi constrangido por eles a permanecer ali. E eles lhe pediram: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Na nossa versão diz: fica conosco, pois é tarde e o dia já se finda. Né? Então, como há uma necessidade da gente pedir para Jesus ficar conosco, dele ser acolhido por nós, e só pelo modo inconfundível de dar graças e partir o pão, os olhos deles foram abertos e eles tiveram a revelação do Cristo. E eles disseram: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto Ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Tem faltado essa sensibilidade da nossa parte, de ouvir pacientemente o Senhor, de receber as palavras das Escrituras como palavra de Deus, palavras que consolam, palavras que acarinham a gente, como foi orado pela nossa irmã Mara. E o que é que esse episódio nos ensina hoje, depois de tantos séculos? Primeira coisa: de nada adianta tentar fugir do local da nossa dor, pois ela nos acompanhará. E eu me lembrei agora da nossa irmã Celina, quando o irmão Celestino partiu para a glória. Tentaram levá-la de casa, ela disse: não, eu vou ficar aqui e viver a minha dor até que ela se esgote. E foi isso que aconteceu. Segundo lugar, sim, falemos das nossas dores e sofrimentos sem nos esquecer de que não estamos sozinhos. Eles sempre encontram uma maneira de consolar o nosso coração, se pondo ao nosso lado. É tempo de abrir os olhos e enxergar o Cristo que está sempre conosco, nos consolando e amparando. Do contrário, nem estaríamos mais aqui, nenhum de nós. Terceiro lugar, a queixa dos discípulos quanto aos últimos acontecimentos estava desatualizada. Algo novo já havia acontecido. Jesus ressurreto é a grande boa nova. Não podemos permitir que nada nos roube a alegria da ressurreição. Ele vive e nós viveremos. Há esperança para seu povo eleito, apesar de todas as dores e perdas do tempo presente. Em quarto lugar, se tem um povo sobre a terra que pode desejar feliz Páscoa, é o povo da cruz. Os judeus comemoram a sua Páscoa como a libertação da escravidão do Egito. E aquela Páscoa apontava ou prefigurava a verdadeira Páscoa, que é a ressurreição do Cristo. Estamos unidos com Ele na morte e na ressurreição, diz Paulo falando aos Romanos, sobretudo no texto que foi lido pela nossa irmã Mara. E em quinto e último lugar, eu queria terminar com as palavras do apóstolo Pedro, na primeira epístola, capítulo 1, versículos 3 a 5, não precisa abrir, só escute. Ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Que o Senhor, Ele aplique essa porção da palavra aos seus corações, que nós possamos sair daqui com as nossas esperanças renovadas. Eu não sei, não conheço o tamanho da sua dor, não conheço o tamanho da sua perda, mas o Jesus vivo que está neste lugar, Ele conhece a sua dor e tem contemplado o seu sofrimento e aparado as suas lágrimas. E grande é a vitória reservada para o seu povo eleito, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus.